Hoje vamos falar pouco de tentação baseado num texto bíblico de Gênesis capítulo 3 versículo de 1 à 7. Que diz assim, ora, a serpente era mais astuta que toda a animaria do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher. E assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, diz Deus, não comerei dele, nem nele tocarei para que não morrei. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrei. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer de se abrirá os vosso olho, serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, l'árvore de se javel para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e de também a seu marido, e ele comeu comme ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conhecerão que estava nu, e causerão folha de figueira, e fizeram para si à vontade. Então começamos a entender que a tentação é uma área de risco, para o perigo iminente que é o pecado. Vemos que tudo começou como uma mentira, pois o texto nos relata que Eva foi tentada pela serpente de modo que despertou a sua atenção para o propósito de la serpente, que diz, não comerei de toda a árvore do jardim. Sendo que Deus havia dito de todo podrei comer, menos do fruto da árvore do meio do jardim. Ora, vemos que tudo começa como engano, mas a verdade, nosso maior erro é acharmos que aquilo que fazemos pela nossa carne pensamento é sempre correto. Precisamos entender que a tentação é a área de risco, para o perigo iminente que é o pecado. Isso muitas vezes pode ser causado por causa da nossa cegueira espiritual que nos conduz a caminho que muitas vezes não conseguimos me voltar sozinhos. Percebamos que no início a serpente falou para Eva, vejamos como pode passar despercebido que animal que estava falando como ela, já seria grande indício que algo não estava normal, se os animais não falavam, como uma serpente fala? Ela já começa a dizer que não era verdade, Eva, também se deixa envolver, aumentar o que foi dito por Deus. Quantas vezes em nossa vida, nos damos ouvido a coisa ou pessoa e não percebemos que estamos nos envolvendo nas conversas. Hoje somos envolvidos no trabalho, por dinheiro, sexo, jogatina, pornografia. E quando queremos nessa tentação, o que temos perdido? Nossa paz, sono, familiar até mesmo a nossa salvação. O pecado nos engana, nos leva à morte espiritual, pecado que faz comme que a presença de Deus se afaste de nous, e vacando comme do fruto, entenda fruto como pecado, levu a adao a pecar, assim que o pecado faz, ve contaminando aquele que estao a nossa volta, comme mentira, falsa promessa, iluso. Se hoje você se encontra nessa situação de tentação ou rompe a barreira pro pecado, entenda que há jeito para mudar essa história. A primeira coisa é tomar uma decisão de querer mudar, entregar a Cristo toda a súplica, pedir para que Ele venha te encher comme seu Espírito Santo, para te tirar desta cegueira espiritual. Mesmo que a tentação venha como a tempestade de uma mar bravio, mas precisamos entender que se Jesus está no barco, tudo vai ficar bem. Para não queremos no pecado, precisamos começar a parar, ou a escutar.
Parar de olar a kilo de nao de vemo, pois, a segunda olada, ve começar a levar-no ao pecado, a Biblia diz que o solo faz pecar, arrancou e lance fora, isso que dizer, afasta-os solo da tentação. Par de ouvir vos de companhia, que nao vao te edificarem nada. Vemo na Biblia alguém homem que foram tentado, Jésus porte revés, mas resistiu. José foi tentado, nao c2 a mulher de Potifra, sabem porque pois estavam cheio do Espírito de Deus. Quer vencer a tentação, buscar o Espírito Santo de Deus, sera um vencedor. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça nossa tentação. Amém. Nao dex de seguir. A minha página, nao esqueça de deixar o like para que o YouTube lembre você do próximo vídeo. Até amanhã.